Olá pessoal, meu nome é Cairo e eu vou apresentar para vocês, o meu trabalho da disciplina de visualização da informação. Primeiramente, aqui no meu arquivo, eu tenho a importação das bibliotecas que vão ser utilizadas. Depois eu importo dois arquivos. O primeiro arquivo tem os dados que eu vou utilizar, como o estado, população, e o segundo tem as coordenadas geográficas que eu vou usar depois nos gráficos estilo mapa, que vão delimitar os estados. Então, cada vez que eu passar o mouse sobre um estado, ele vai mostrar para mim a população de forma correta dentro daquele estado lá que é delimitado de acordo com essas coordenadas geográficas desse arquivo. Então, aqui primeiro ele vai criar um data frame, com essas informações do primeiro arquivo. E do segundo arquivo, ele vai criar um dicionário com essas informações geográficas. Aqui, primeiramente, o que eu faço? Eu listo aqui somente a três colunas do primeiro arquivo, do que eu criei do dataset. Eu listo primeiro a coluna município, estado e população. Por padrão, são listadas então as cinco primeiras ocorrências e as cinco últimas. Né? Aqui, nesse outro código, o que eu faço? Eu pego então, agrupo os dados por estado e somo a população. Então eu passo aqui um group by, a coluna estado, somo a população por estado e eu tenho, e no final aqui eu imprimo esse cálculo que eu fiz da soma de acordo da população de acordo com o estado. Então eu tenho essas duas colunas, Depois eu vou gerar um gráfico aqui de barras, de população por estado. A população está aqui em milhões, sendo aqui o máximo mostrado no gráfico 40 milhões, mas aqui na barra a gente sabe que é bem mais que 40 milhões. E aqui eu tenho meu código. O primeiro aqui é uma função que vai formatar o eixo Y para mostrar de forma de milhões aqui, Depois eu tenho aqui, eu ordeno meu data frame pela população em ordem crescente, para mostrar aqui, desde do estado menos populoso, que é Roraima, até o estado mais populoso, que é São Paulo. Depois, de fato, aqui é a construção do gráfico, onde que eu passo o data frame população por estado, no caso aqui a coluna estado, passo depois a coluna população e falo que a cor vai ser usada vai ser essa aqui, Sky Blue. Depois aqui fala a questão dos eixos, que é o eixo X é o estado, o Y é a população, o título e a rotação do gráfico. E aqui é de fato a formatação do eixo Y aqui, de acordo com os rótulos lá que eu defini. A gente viu que esse gráfico aqui, quando a gente tem valores muito grandes, eu fiz vários tipos de gráficos que vocês vão ver no decorrer do trabalho. Esse gráfico aqui não é tão interessante, porque quando eu venho aqui Roraima é o estado menos populoso do Brasil, então ele não tem nem 1 milhão de habitantes, ele tem bem menos que isso. A gente vai ver depois nos gráficos de mapa. Então, como a graduação dele é muito espaçada, não é muito interessante para a população quando você tem populações muito grandes, de um determinado, no caso aqui de um estado, igualzinho São Paulo, e muito pequenas, quando igualzinho desse estado que é Roraima. Então, as diferenças entre o menor e o maior são muito grandes. Então, esse gráfico aqui não é muito interessante. Mas eu quis manter ele para a gente ver a evolução desse filtro de dados que a gente vai fazer ao decorrer desse vídeo aqui. Nesse outro gráfico, eu faço um gráfico de barras também do número de cidades por estado. A gente vê aqui que quando eu olho aqui nesse gráfico, na verdade, eu tenho os estados mais o Distrito Federal. No Distrito Federal aqui está bem pequenininho, é porque mesmo tendo as cidades satélites, pelos dados, geralmente de IBGE, de alguns outros órgãos, ele considera uma cidade só. E aqui em Minas Gerais, a gente sabe que de fato Minas é o estado que tem mais cidades. Então, também esse gráfico aqui não é tão interessante, porque às vezes também, mesmo que eu tenha o máximo aqui um pouquinho mais de 800 cidades, quando eu tenho uma cidade aqui no caso do Distrito Federal, também eu tenho
essa graduação do eixo Y aqui também não é muito interessante. Talvez não tanto como o gráfico anterior, que os valores são bem maiores, né, no caso de milhões, mas ainda assim também não é tão interessante. Mostrando ele rápido aqui, né? Então, aqui também não precisaria até importar de novo aqui os dados, mas aqui está importado, era só reutilizar os dados importados acima. E, de novo aqui, eu contei o número das cidades aqui de acordo com o estado, né? Eu fiz uma ordenação dos estados pelo número de cidades em ordem crescente. E depois plotei o gráfico aqui no estilo meio parecido do gráfico lá que a gente viu anteriormente. Agora o que eu fiz aqui, ó? A gente tem um gráfico de setores dos 10 municípios mais populosos. Então eu venho aqui, ó, como já era de perceber, né, as cidades mais populosas do Brasil são capitais, né? Sendo que a cidade mais populosa é São Paulo, né, nesse gráfico. Isso aqui, lógico, é numa escala de 100%, né? Então São Paulo é a mais populosa e a menos populosa dessas cidades que são mais populosas é Goiânia, né, nesse gráfico aqui numa escala de 100%. Então, o que a gente faz aqui, ó? Eu faço uma ordenação aqui, o dataframe pelos municípios mais populosos, pego os 10 municípios mais populosos e ploto o meu gráfico aqui, né? Agora, o que eu faço? Tem um outro gráfico de setores, o que eu faço? É o gráfico de setores dos 10 municípios mais populosos em relação aos demais. Então, nesse gráfico aqui, ó, eu tenho aqueles 10 municípios mais populosos somados e o restante dos municípios do Brasil. Então, numa escala de 100%, os municípios mais populosos do Brasil entram numa escala de 17,8% e o restante do Brasil entra no valor aí de 82,2%, né, em 100% da população brasileira. Aqui eu tenho também meu gráfico, aqui eu tenho o meu código. Aqui eu ordeno o dataframe para os municípios mais populosos, pego os 10 municípios mais populosos, né? Somo a população dos 10 municípios mais populosos, calculo a população do restante dos municípios, preparo os dados para o gráfico, aqui no caso de setores ou pizza, como a gente também chama, né? E aqui eu ploto de fato o gráfico. Agora, eu vou mostrar para vocês agora um gráfico do estilo Choropleth, né? Que é aquele gráfico que eu falei para vocês que mostra a população por estado quando eu passo o cursor do mouse sobre cada estado. Tá, ele me fala a sigla do estado e a população em milhões, que é M, né? Ou mil, que no caso seria K. Então, vou passando aqui, eu vou vendo. Aí, de fato, aqui, ó, em amarelo, o estado, como a gente tinha visto já no outro gráfico de barras anterior, São Paulo é o mais populoso, né? Que é mais de 45 milhões de habitantes. Né? E aqui, ó, do lado, eu tenho a escala de cores de acordo com a quantidade da população. O que eu faço aqui, então, no código? Então, eu vou criar um gráfico aqui do tipo Choropleth. Pego o meu dataframe população por estado. Vou pegar aquele dicionário que foi criado lá no começo com a importação dos dados geográficos. Vou definir a cor por população. Vou vincular o campo state desse dataframe com o campo, que é esse aqui, ó, properties.uf_05, que é desse arquivo de coordenadas geográficas. O estilo do mapa vai ser MacArthur. E falo que ele vai mostrar para mim, quando passar o mouse, a população e o estado, certo? Dando, então, esses rótulos para esses nomes. E aqui, de fato, eu printo o meu gráfico. A gente vê que, comparando esse gráfico com o gráfico de barras, ele é muito mais interessante, porque o gráfico de barras, como tem populações, como eu disse anteriormente, de estados que são muito grandes, na casa de milhões, estados que tem, como Roraima, que tem populações que é menos de 1 milhão, então a gente não chega a ser talvez enganado, porque quando a gente olha o gráfico, talvez não fica tão nítido pra gente quais dados são, né? E aqui não, ele mostra de fato o valor real por estado, então a diferença entre as barras que tem no outro gráfico talvez não sejam tão perceptíveis, aqui não existe, né? Porque eu estou mostrando de fato no mapa de forma gráfica, né? Então aqui é mais exato que olhar naquele gráfico de barras, né? Por isso eu quis manter essa evolução dos gráficos para a gente perceber os dados.
Aqui embaixo eu crio um gráfico trimap da população por estado. Eu passo aqui, lembrando que o meu dataset, ele, entre as informações, ele não tinha as regiões, né? Ele tinha o estado, né? Ele tinha várias informações. Ele tinha o estado, tinha a população, tinha cidades e vários outros, né? Mas quando eu criei o dataframe, eu importei só o estado, município e estado, município e população. E o que eu fiz aqui? Então eu criei um dicionário vinculando cada sigla de cada estado a uma região do Brasil, né? Criei esse dicionário, vim aqui, adicionei criei uma coluna região, né? Region, que vinculou o quê? Esse dicionário que foi criado com com a coluna estados que já existia. E aqui eu organizei só, nem precisava organizar, mas eu organizei isso para deixar na sequência que eu achei interessante, né? Eu organizei por estado, região e população e printei aqui os meus dados do dataframe já organizados e já com a coluna região, né? Fiz isso e aqui embaixo eu criei 3 listas com o estado, região e população. Dessas 3, com essas colunas, né? Com essas colunas convertidas em listas. Depois eu vou usar elas aqui embaixo, né, para gerar esse gráfico. E aqui em cima eu falei que esse gráfico vai ter um nó raiz, né, que aqui eu chamei de AL. Printei aqui os dados, né, a partir do nó raiz, região e estado. E aqui os valores que vão ser mostrados são a população, né, e aqui eu printei ele no Fing Show. Então, quando eu passo em São Paulo, que é mais populoso, ele mostra lá, ó, São Paulo, população mais de 45 milhões, né, da região sudeste. E aqui em cima, está dentro da região sudeste, São Paulo, MG, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e assim está nas outras regiões do Brasil também. Se eu pegar Roraima, que é o estado menos habitado, né, que tem uma população menor, eu vou ter aqui que a população dele é por volta de 576.568 pessoas aqui na região norte. Aqui eu tenho a fonte dos dados que eu usei, né, que eu peguei lá do Kaggle, né, que eu usei no dataframe. Aqui alguns outros links que eu usei como orientação para produzir esse trabalho. Eu agradeço aí a atenção, né? Espero que tenham gostado da apresentação e desse trabalho.